Eu sou totalmente contra a transição de gênero em crianças. Enfim, se trata de saúde mental, ciência e ética. E, acima de tudo, a proteção às nossas crianças. Embora seja fundamental respeitar todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero, também é essencial garantir que decisões médicas irreversíveis não sejam tomadas sem base científica sólida e sem plena maturidade emocional. A psiquiátrica infantil da Gillian Space, que atuava no Hospital Infantil de Queensland, é, levantou um alerta importante sobre o modelo chamado afirmativo. Uma abordagem que, ao ouvir de uma criança ou adolescente o desejo de transicionar, os profissionais são instruídos a confirmar essa percepção sem investigar profundamente a causa da disforia de gênero. Segundo a doutora, isso coloca em risco o bem-estar da criança, pois muitos casos de disforia são temporários ou relacionados a outros fatores emocionais e sociais. O ponto central dessa preocupação é simples. Ninguém pode saber com certeza se uma criança se sente confortável com o corpo na infância, enfim, ou desconfortável, e continuará se sentindo da mesma forma na fase adulta. Você realmente quer se basear numa criança de 8 anos? Você quer se basear na opinião de criança abaixo de 15, 16, 18 anos? Cara, eu com 18, eu com 8 anos de idade, quando eu tinha 8, 6, 7 anos, cara, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria, tá? Eu, Mikael, com 7, 5, 6, 8 anos, eu não fazia a menor ideia do que eu queria pra minha vida. E outras crianças também pensam o mesmo. Então, como você quer olhar para uma criança de 8 anos e ela fala assim, ah, eu quero transicionar, mudar de gênero. Mas, cara, ela não tem noção nenhuma, ela nem se desenvolveu como pessoa. Como você quer transicionar uma criança de gênero dessa forma? Você tá louco. Você tá louco, cara. Enfim, além disso, há relatos de pais angustiados que temem que seus filhos recebam intervenções médicas permanentes sem o devido acompanhamento psicológico e sem entender plenamente as consequências. Esses pais muitas vezes permanecem em silêncio. Porque você não pode falar um trans, você fala transfóbico. Não pode falar tudo é ofensa. O fato de você respirar já é ofensa pra eles. Enfim, quando na verdade eles não são preconceituosos. Eles só querem se preocupar com os seus filhos, com a sua prole, tá? Com sua prole. Enfim, defender a prudência não tem nada a ver com negar a disforia de gênero, nem de respeitar pessoas trans. Significa apenas afirmar que crianças e adolescentes precisam de tempo, enfim, de acompanhamento psicológico adequado, antes de qualquer decisão que possa marcar o resto de suas vidas. Ok? Deixa eu falar aqui sobre as mudanças nas crianças. Durante a puberdade, o corpo e o cérebro da criança estão passando por transformações intensas, hormônios, emoções, enfim. É uma fase de busca de identidade, em que é natural que algumas crianças sintam dúvidas sobre seu corpo, gênero e o pertencimento social. Por isso, especialistas como a doutora Jean Space mencionou que, tipo, fazer mudanças irreversíveis nessa idade devem ser evitadas. Por exemplo, um menino tirar as partes íntimas, pelo amor de Deus. Enfim, para quem já estudou neurociência, você não tem como negar. Se você estudou neurociência, é impossível você negar que nessa fase o cérebro está em desenvolvimento. Ou agora você vai negar que o cérebro de uma criança ele não está completamente desenvolvido. Não é possível. Que você negue isso, não é possível. Não é possível, velho. Enfim, a parte responsável por planejar o futuro e avaliar as consequências, o córtex pré-frontal, só amadurece lá por volta dos 20 e poucos anos. Eu nem sei se o meu córtex pré-frontal já fechou completamente, mas não é criança. Enfim, muitos adolescentes que se sentem desconfortáveis com o corpo ou papel de gênero acabam se identificando de outras formas com o tempo, sem precisar de intervenções médicas. Enfim, bloqueador de puberdade e hormônios cruzados podem afetar o desenvolvimento ósseo, a fertilidade e até o desenvolvimento neurológico. Então, como você quer enfiar a goela abaixo, bloqueador de gênero, transição numa criança? Enfim, o cuidado psicológico nossa criança é essencial. Antes de qualquer intervenção médica, o foco deve entender as causas do sofrimento, oferecer apoio emocional e garantir que a criança não esteja sendo influenciada por coisas externas ou pressão social. Eu, quando era criança, eu era facilmente influenciável.
Se você falasse pra mim que eu queria ser bombeiro, eu ia falar que eu ia ser bombeiro. Se você falasse pra mim que eu queria ser médico, eu queria ser médico. Eu não tinha uma opinião formada ainda sobre as coisas. Então, como você quer fazer uma criança transitar? Me diz. É algo que me assustou um pouco, são os bloqueadores de puberdade. Análogo de higiene, RH. Enfim, tipo, atuam interrompendo a produção dos hormônios sexuais, estrogênio, testosterona, que causam mudanças físicas da puberdade. Então, se uma criança usa bloqueador, acontece o seguinte. Nos meninos, os testículos param de crescer, a voz não engrossa e não aparece barba. Nas meninas, mamas e menstruação não se... O crescimento ósseo desacelera, a criança vai ficar com baixa densidade óssea se o bloqueio for prolongado. O rosto muda bastante durante a puberdade e os hormônios sexuais são o principal motivo disso. Enfim, com os bloqueadores, as afeições faciais permanecem mais infantis, o rosto não alonga, a mandíbula não se alarga nos meninos e a maçã do rosto não se define tanto nas meninas. Pode haver menos crescimento de pelos faciais e menos diferenciação entre traço masculino e feminino. Em alguns casos, há alterações nos túneis muscular e glúteo-facial, o que mantém o aspecto infantilizado por mais tempo. Essas mudanças são permanentes, tá? Se for prolongado, porque a puberdade não é só hormônio. É um processo de remodelação óssea e crescimento que tem o tempo biológico próprio. Enfim. Então, meu amigo, vocês podem me matar, que eu não vou apoiar a transição de gênero em criança. Enfim, se a pessoa quer transitar de gênero, o problema é dela. Mas faz isso quando ela tiver maturidade para isso. Depois dos 18 anos, quando a pessoa tem maturidade emocional, apoio médico e psicológico completo. Enfim, intervenções irreversíveis como cirurgias não são normalmente feitas antes dos 18 anos, né? Eu tô falando aqui que a idade mínima é com 18 anos, mas eu pausei aqui e fui olhar mais profundamente. Cara, 18 anos, o cérebro e a maturidade continuam se formando até os 20 e poucos anos, cara. Enfim, os 18 anos é a idade mínima mesmo, cara. Pra qualquer coisa, velho. Enfim, e lembrando que homossexual não é doente, tá? A Organização Mundial da Saúde, OMS, deixou claro que a homossexualidade não é doença desde os anos 90. E a identidade trans deixou de ser classificada como transtorno, tá? Só pra te falar isso. Eu não tenho nada contra esses caras. Enfim. Olha aqui, ó. Você tem liberdade de consciência. Ou liberdade de pensamento. Você pode ter a ideologia que você bem entender. Mas você não pode colocar isso a terceiros. Especialmente incapazes, tá? Princípio da não coerção. O respeito à autonomia alheia. Entendeu? Em outras palavras, é a ideia de que a pessoa pode acreditar no que ela quiser. Se você quer acreditar que a Terra está sobre uma tartaruga no espaço, você pode acreditar. Você pode pensar no que você bem entender da tua vida. Você pode fazer o que você quiser. Só olhe as consequências daquilo dali como natural e não obrigue isso a terceiros. Não force isso a terceiros. Não force as pessoas que não têm maturidade a isso. E, felizmente, no Brasil, não é permitido realizar cirurgia de transição em crianças menores de 18 anos. Porque eu já expliquei que os procedimentos são reversíveis e há necessidade de planejamento, capacidade de consentimento. Enfim. Cara, enquanto eu faço esse vídeo aqui, eu tava pesquisando mais ainda. E, tipo, lembra que eu falei que os bloqueadores de puberdade, eles causam alteração do cérebro? Então, você vai ter mudanças emocionais e cognitivas. Alguns adolescentes, alegam sensação de desconexão ou lentidão no processamento social e emocional. Enfim, eu tava vendo isso. É sinistro, cara, é sinistro. Meus amigos, hormônios sexuais influenciam a maturação de neurônios e conexão cerebrais, tá? Durante a adolescência, o cérebro é altamente sensível a hormônios, estresse e experiências emocionais. Enfim. Bem, segundo a minha religião, Paulo menciona várias relações entre pessoas do mesmo sexo em Romanos, do 1, do 26 ao 27, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, 1 Timóteo, do 1 ao 10. Em linhas gerais, ele classifica atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo como pecado. Enfim, em 1 Coríntios, do 6, do versículo 9 ao 10, lista Malacói e Assinocoitai, pessoas que não herdarão o reino dos céus, de Deus.
Malakoi significa mole ou fraco. E há consenso moderno de que muitas traduções interpretam como homossexual passivos masculinos. E Assenocoitai é uma palavra rara, mas a etimologia sugere homens que têm relação com outros homens. Sem homem. Coit, leito. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10 também usa sendo coitai no contexto de pecado contra a lei. Enfim, o grego original aponta atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E outra coisa, Jesus nunca falou muito, tá, dos homossexuais.